Então, estamos fazendo aqui a introdução do livro de Filemão. Filemão é uma carta pessoal do apóstolo Paulo a seu amigo Filemão. As evidências que tenham sido Paulo que tenha escrito a carta estão no versículo 9 e 19. Por ser uma carta pessoal, há pouca discussão sobre a questão da autoria. Não se lança praticamente dúvida alguma e é considerada uma carta paulina, a única carta de cunho pessoal, realmente, que o apóstolo Paulo escreveu e que temos conhecimento. A procedência é de Roma, escrita durante a primeira prisão do apóstolo Paulo. O cenário: Onésimo era um escravo fugitivo em Roma e provavelmente esse escravo roubou o seu senhor antes de fugir. Isso vemos pelas evidências da epístola. Se converteu pelo ministério de Paulo e depois é enviado por Paulo ao seu senhor, que era Filemão. Ele é o próprio portador da carta em que Paulo pede que Filemão receba Onésimo de volta, agora não somente como servo, mas também como irmão em Cristo, tá? E Paulo diz que se ele deve alguma coisa, que Paulo vai pagar, que Paulo assina uma espécie de promissória dizendo que ele se responsabiliza pela vida de Onésimo. A palavra Onésimo significa útil, e Paulo diz que agora verdadeiramente ele pode ser útil ao seu Senhor, tá? O Filemão era um destacado membro da igreja de Colossos e Paulo era amigo íntimo dele. Existia uma igreja que se reunia na casa de Filemão. O tema da epístola é o Evangelho e os relacionamentos sociais, né? O Evangelho transforma os relacionamentos sociais. Agora, Filemão não devia mais se relacionar com Onésimo como o senhor dele, mas como o irmão em Cristo. O esboço da carta: saudações de Paulo, Filemão 1 a 3, o caráter de Filemão, versículos 4 a 7, a intercessão por Onésimo, 8 a 21, e a conclusão, do versículo 22 ao versículo 25. É a única carta que Paulo se chama de velho, versículo 9. É a única carta particular de Paulo que foi preservada. Paulo não ensina doutrina ou faz qualquer advertência. É a menor de todas as cartas do apóstolo Paulo. Temos alguns ensinamentos notáveis. Primeiro, o evangelho transforma as relações sociais e acaba eliminando a escravidão. Embora perdoado por Deus, Onésimo tinha erros passados em sua vida e até reparações para fazer. Então, não devemos nos utilizar da propriedade alheia sem autorização. Então, Paulo, ele disse que poderia ter usado Onésimo para servi-lo, mas ele não tinha essa liberdade, por isso ele manda Onésimo de volta ao seu senhor. Paulo reconhecia Filemão, embora nunca tivesse ido a Colossos. Paulo se apresenta como prisioneiro de Jesus Cristo e não como prisioneiro de Nero, no versículo 1. Fala sobre Áfia, que provavelmente era mulher de Filemão, e de Arquipo, filho de Filemão e provável pastor lá na igreja em Colossos. Esta carta é uma joia em relação ao tato, delicadeza, cortesia e generosidade. No versículo 11, né, há um jogo de palavras para mostrar que Onésimo agora é verdadeiramente útil. Paulo assinou uma espécie de nota promissória, no versículo 19. O propósito é interceder a favor de Onésimo. A chave, palavra rogar,
E os versículos chaves são os versículos 16 e 17. O lugar principal, Colossos, e personagens principais, Paulo, o velho e prisioneiro de Jesus Cristo, Filemão, né, o senhor de Onésimo, irmão querido de Paulo, e Onésimo, escravo foragido e depois convertido. Deus os abençoe. Introdução à Epístola aos Hebreus. Alguns a chamam de quinto evangelho. Os quatro evangelhos descrevem o ministério de Cristo na terra, mas Hebreus descreve seu ministério no céu, à direita de Deus. A autoria é um livro anônimo. Alguns pensam ter sido escrita por Paulo, por causa da linguagem característica em certos pontos, também a referência pessoal a Timóteo, em 13:23. Agora, os pais da igreja não tinham certeza sobre a questão da autoria. Alguns diziam uma coisa, outros outra. Tertuliano dizia ser Barnabé o autor. Clemente diz que Paulo a escreveu em hebraico e Lucas a traduziu em grego. Orígenes diz que são os pensamentos de Paulo, mas não a forma escrita e a linguagem final. Martinho Lutero sugere que seja de Apolo. A procedência, enfim, é indeterminada. Cenário: o templo ainda estava de pé, o que coloca o livro antes do ano 70, depois de Cristo. Por causa da zombaria e do escárnio de seus perseguidores, os hebreus cristãos começaram a pensar que tinha perdido algo a se tornarem cristãos. Estavam subestimando os privilégios que tinham em Cristo e se entregando à autopiedade e ao desânimo. Corriam até o risco de abandonar a fé. O tempo havia passado, mas eles ainda estavam carentes que se lhes ensinasse os rudimentos da palavra de Deus, as coisas básicas. A data é estimada em 68 depois de Cristo. O destinatário, o livro foi escrito para judeus cristãos que estavam vacilantes na fé. Eles, contudo, haviam mostrado simpatia para com os outros cristãos. Em Hebreus 6:10, o autor diz que Deus não era injusto para se esquecer do trabalho que eles haviam feito para com os santos. Eles já eram cristãos há algum tempo. Eles conheciam o autor. Eles conheciam Timóteo, que estava prestes a visitá-los. Hebreus 3:23. Eles estavam em perigo de apostasia para o judaísmo, uma volta à sua antiga religião, mas ainda não haviam resistido até o sangue. O tema, o cristianismo é superior. Superior mensageiro, de Hebreus 1:1 a 4:13, superior sacerdócio, de 4:14 a 10:18, superior vida de fé, de 10:19 a 11:40, e superior privilégio, de 12:1 a 13:25. Peculiaridades do livro. É a única epístola dirigida aos hebreus cristãos. Nenhum livro do Novo Testamento contém tantas advertências como o livro que estamos estudando, o livro de Hebreus. Então, existe hoje um ministério sacerdotal do homem na glória, o Senhor Jesus Cristo. Cristo é ao mesmo tempo sacerdote, a oferta principal, o propiciatório e o próprio Deus. É Deus, através do seu Filho, providenciando a redenção do homem. A obra inacabada de Cristo como sacerdote mediador é enfatizada no livro. Então, aqueles que querem ter um relacionamento com Deus devem fazê-lo através da fé. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, nós vemos aí a superioridade de Cristo
na epístola. Maior que os profetas, maior que Moisés, maior que Josué, maior que Arão, né? Cristo é capaz de entender todas as nossas fraquezas, né? Hebreus 4:15. Cristo é sacerdote de uma superior aliança, de um mais perfeito tabernáculo, de um superior sacrifício. Então, temos também na epístola alguns aspectos interessantes. Neste livro, Cristo é o autor principal. Hebreus mostra que não podemos entender o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Os anjos são agora e para sempre no céu nossos servos. Hebreus 1:14. O sacerdote de Cristo é comparado com o de Melquisedeque, né? E que era um sacerdócio universal, não só para os judeus. O sacerdócio de Melquisedeque era sem genealogia, sem pai, sem mãe, e Hebreus 7:3. Sem sucessor. Quando Melquisedeque morreu, ninguém tomou o seu lugar. Cristo é sacerdote para sempre. O propósito, impedir que os judeus cristãos voltassem ao judaísmo. Palavra-chave, superior ou melhor, 14 vezes. Versículo-chave, Hebreus 8:6, lugar principal, indeterminado, e personagem principal mencionado no livro é a pessoa de Timóteo. Epístola de Tiago. O título da epístola é Epístola de Tiago, o pano de fundo, a autoria de Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Podemos ver em Marcos 6:3 que Maria tinha outros filhos, irmãos de Jesus, e entre eles Tiago, que veio a se converter depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente ele contemplou o seu irmão, se não antes, isso deve ter acontecido quando Jesus apareceu vivo a muitos irmãos, de uma só vez. Estava presente na reunião de oração de Atos 1:14, onde estavam Maria e seus filhos. Foi moderador do Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Segundo a tradição, ele teria sido morto em 62 depois de Cristo, quando foi atirado do templo e apedrejado por não negar a Cristo. A grande semelhança entre a epístola de Tiago e o discurso de Tiago em Atos 15, ele usa expressões semelhantes nos dois lugares. Também a procedência da epístola é de Jerusalém. O cenário: Tiago escreve às 12 tribos que se andavam ou se encontravam na dispersão, designando com essas palavras não as tribos judaicas, mas os cristãos judeus na dispersão ou nas igrejas estrangeiras de judeus cristãos. É possível que crentes tenham escrito à igreja mãe em Jerusalém contando seus problemas, e esta carta seria então uma resposta. A data cerca de 45 depois de Cristo. Destinatários judeus cristãos na dispersão. Talvez esses judeus tivessem a tendência de separar a lei e as obras. Eram impacientes na tribulação, existia entre eles vários problemas, contendas, acepção de pessoas, difamação, e mundanismo. O tema da epístola, a fé prática. A fé prática provada no capítulo 1, operosa no capítulo 2, sábia no capítulo 3, santa no capítulo 4 e triunfante no capítulo 5. Peculiaridades.
É um dos livros mais antigos do Novo Testamento. É a primeira epístola escrita à igreja. O livro menciona frequentemente o Sermão do Monte. Comparar Tiago 2,13 com Mateus 5,7, Tiago 3,12 com Mateus 7,16, Tiago 3,18 com Mateus 7,20, Tiago 5,2 com Mateus 6,19. Então, comparando os textos, poderemos entender a semelhança que existe entre os escritos de Tiago e o Sermão do Monte. A linguagem de Tiago é incisiva, muitas vezes eloquente, né? Por exemplo, ele diz que a língua é como uma pequena fagulha que incendeia um bosque, né? Ele diz que a sabedoria humana é carnal, é diabólica, né? E outros termos fortes que Tiago usa, né? O salário dos trabalhadores que foi retido clama contra vós, e outras expressões assim. Ensinamentos notáveis: religião é o serviço praticado em benefício dos outros como resultado e prova da fé. Tiago não contradiz os ensinos de Paulo sobre justificação pela fé, mas os contempla do ponto de vista prático. Paulo ensina: recebam o evangelho. Tiago diz: vivam o evangelho. Paulo fala sobre a fonte da nova fé. Tiago fala sobre o fruto da nova fé. É preciso não só crer, mas viver a fé crida. Tiago denuncia a fé espúria que não produz obras. Aspectos interessantes: embora a sua ênfase não seja teológica, a epístola é notável pelos ensinamentos morais e éticos de grande relevância. Tiago menciona por 2 vezes a vinda de Cristo e por 2 vezes o novo nascimento. Tiago apresenta também exemplos típicos da vida da igreja primitiva. Tiago é um guia para a vida cristã. É o livro de Provérbios do Novo Testamento. Expõe a ética do cristianismo. Apesar de Tiago enfatizar as obras, seu livro começa e termina com forte estímulo à fé. Podemos ver isso em Tiago 1,6 e também no capítulo 5, de 14 a 18. Tiago humildemente se chama servo de Cristo e não irmão de Cristo, como era, filho de Maria. Para ser amigo de Deus é preciso crer. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Em 108 versículos da epístola, Tiago cita 54 mandamentos. Tiago usa o termo sinagoga para descrever o ajuntamento cristão, embora isso não apareça nas traduções, está em Tiago 2:2. Propósito: consolar os judeus cristãos nas provações, corrigir desordens em suas assembleias e combater a tendência de separar fé das obras. Palavra-chave: fé, mencionada 16 vezes, e obras, apenas 13 vezes. A frase-chave: a fé sem obras é morta. Versículo-chave 2:17. Lugar principal: comunidades hebreus cristãs na dispersão. E personagens principais usados como exemplo na epístola: temos Abraão, Jó, Elias e Raabe.